Olá, internautas e seguidores do Jornal O Tempo, do Portal O Tempo, aqui na página do Facebook. Estamos iniciando uma transmissão ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV O Tempo, para falar sobre eleições 2016. E quem vai conversar comigo aqui hoje é o nosso editor de política, o Ricardo Correia. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Delma? Prazer falar aqui, falar com os internautas. Exatamente. Você já vai aí acompanhando a nossa conversa aqui, manda sua pergunta se você tem alguma dúvida ou quer participar dessa nossa conversa, o Ricardo vai comentar aqui para você. Ricardo, essa eleição promete, né? Muito acirramento, a gente está vivendo aí uma crise política que no país todo mundo está acompanhando. Isso vai ditar as eleições desse ano? Sim, sem dúvida nenhuma. As eleições 2016 têm uma série de particularidades que tornam ela um pouco diferente, né, das eleições anteriores. A gente lembra, é claro, que a gente vai escolher em outubro, né, o candidato vai escolher o prefeito, os vereadores, né, nas cidades, nos 853 municípios de Minas e nos demais municípios do Brasil. E numa campanha, primeiro lugar, muito curta, né, uma campanha que por conta de mudanças no calendário eleitoral acabou sendo uma eleição que vai ser muito rápida, muito curta. A gente tem Olimpíada aí no meio do caminho ainda para, né, sumir com o assunto da mídia por uns dias. A gente tem essa crise política que está se arrastando desde as eleições de 2014, então que impediu que as pessoas falassem um pouco mais das eleições de 2016, e tudo isso vai ser um desafio para os candidatos, que também vão ter menos dinheiro, lembrando que é uma campanha com mudanças no financiamento eleitoral, né? Empresas não vão poder financiar diretamente os candidatos, apenas pessoas físicas, ou as empresas financiando partidos políticos antes do período eleitoral. Então eles vão ter menos dinheiro, menos tempo, e as pessoas terão menos oportunidade de conhecer os candidatos. É um motivo para que as pessoas logo corram atrás de saber o que está acontecendo, justamente para não escolher errado nas eleições, né, que vai ser em outubro. Falando essa questão eu estava pensando, você falando, que as pessoas estão falando pouco, eu pensei, não vai ser um teste só para os candidatos, mas eu acho que também para o eleitor, né, Ricardo, porque está tudo muito confuso, está tudo muito invertido, os eleitores eram acostumados com grupos aí que já formavam as eleições sempre, que eram sempre os mesmos candidatos, e a gente está vendo uma mistura e muitas divisões no pleito desse ano, começando aí pelo rompimento do grupo do prefeito Márcio Lacerda com o senador Aécio Neves. Você diria o que sobre esse rompimento? Qual vai ser o efeito dele nessa eleição? Bom, você falou muito bem que a gente está tendo uma eleição com alguns rompimentos e com uma pulverização muito grande, né? Hoje você tem aproximadamente 18 pré-candidatos em 14 partidos que podem vir a lançar candidatos. Não quer dizer que todo mundo vai lançar, até porque, né, as raposas políticas da antiga sempre diziam que política é como nuvem. Você olha uma vez, ela está de um jeito. Quando você pisca o olho, olha de novo, ela já está diferente. Aquela nuvem que era uma nuvem que estava ali separadinha, já juntou com outra, separou de outra, e assim vai. Mas, nesse primeiro momento, um fato que é notório e que chama muita atenção é esse rompimento, pelo menos até o momento, entre o prefeito Márcio Lacerda e o senador Aécio Neves, né? Foi um grupo que caminhou junto nas últimas eleições. Vamos lembrar que o Lacerda foi eleito com o apoio do Aécio e do Pimentel, né? Do governador Fernando Pimentel lá atrás. Está desgastado agora com essa operação Acrone. Mais um que está desgastado, né? Mas o fato é que de 2008, né, essa dupla ajudou a levar o Lacerda até a prefeitura. O Lacerda era desconhecido até então, ou pouco conhecido, tinha sido secretário e tal. Na segunda eleição, já houve um rompimento com o PT, então ficou o grupo do Aécio apoiando essa reeleição do Lacerda, e agora o Lacerda sentiu que é hora dele dar novos voos, né, e comandar a sua sucessão, né, escolhendo o seu candidato, até porque o Lacerda tem uma preocupação lá na frente com as eleições de 2018, quando ele espera ser candidato a governador. O Lacerda que indicou o Paulo Brandt. Você acha que foi uma escolha acertada para o grupo dele? Olha, a ideia que o Lacerda tem tentado é fazer o caminho inverso ao caminho que os outros estão fazendo para essa disputa. E um caminho muito parecido com o que fizeram quando ele, Lacerda, foi lançado, que é buscar alguém ali do mercado, alguém que seja um técnico, inicialmente um técnico que tenha menos inserção política, enquanto os outros já buscam um candidato com um nome mais consolidado. São duas visões diferentes do pleito. A do Lacerda, imagino, seja de que a classe política está toda... está muito prejudicada por essa crise política, então que os nomes de políticos conhecidos o eleitor já esteja rejeitando esses nomes, e que alguém novo, que não fosse identificado inicialmente como político, pudesse se dar bem nessa eleição. É um ponto de vista que o Lacerda tem.
Por outro lado, o grupo, sobretudo o grupo do Aécio, tem hoje uma visão de que, como uma eleição muito curta e sem dinheiro, não vale a pena você apostar num candidato novo, que é melhor você ter um nome já consolidado e já conhecido. E nesse ponto de vista, a escolha do grupo do Aécio seria hoje, ainda que haja certa resistência até do próprio Aécio, o João Leite, que é deputado estadual e já foi candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, por essa razão já tem um recall, né? Já é conhecido das pessoas. Mas no caso do Lacerda, vem aí aquela pergunta, será que ele vai conseguir transferir os votos dele, né, Ricardo? Porque você disse, ver um candidato novo. Mas na época dele, ele teve o apoio, como você disse, do Aécio e do Pimentel. Isso. Mas agora é ele que vai ter que transferir esses votos para o Paulo Brandt. E você acha, como ele está trabalhando isso, por exemplo? Porque a gente vê ele, teoricamente, não foi atingido por essa crise, essas denúncias e tal, mas tem aí, digamos assim, a aprovação da administração dele aqui em BH, que não anda tão boa, né? Não, ele tem um problema, que é o fato de a crise política e crise econômica, no geral, desgastarem quem está nos cargos, né? Assim, regra geral, os candidatos que vão tentar a reeleição, por exemplo, terão muito mais dificuldades nessa eleição, porque quando as pessoas estão insatisfeitas com o momento político e o momento econômico, as pessoas tendem a rejeitar quem está no poder, independente de culpa, né? Não se discute de quem é culpa da segurança, da saúde, o que se discute é no geral. Se você tem um momento de crise econômico-político, você troca, escolhe outro grupo econômico. Então, esse é um desafio para ele. E o segundo desafio é esse que você disse. Ele foi candidato e recebeu votos. Agora ele vai ser testado pela primeira vez transferindo votos, né? Ainda não se sabe o tamanho do Lacerda como um cacique político, vamos dizer assim. Quanto ele consegue transferir. Mas sabe-se, e ele sabe disso, que os outros os principais caciques políticos do Estado estão fragilizados, né? Tanto o Aécio quanto o governador Fernando Pimentel vivem momentos bastante conturbados, muito mais do que eles. Então, se ao mesmo tempo eles são maiores do que ele em termos de estatura política, eles estão apanhando mais. E é nisso que o Lacerda aposta. Ele acredita que esses grupos políticos outros em Minas, que deveriam marchar com ele, considerando que ele é o prefeito, ele escolhe o candidato e ele está num momento menos desgastado do que os outros no ponto de vista pessoal dele, Lacerda, ainda que a situação econômica lhe prejudique. Ricardo, as convenções começam, né, dia 20 de julho, então ainda tem bastante tempo para os partidos escolherem seus candidatos, mas como você disse no início aqui da nossa conversa, já são 18 pré-candidatos, né? Se você tivesse que apontar um que poderia, digamos assim, acirrar ainda mais esse pleito, né, para a gente não ficar naquela que seria o grupo do Lacerda e o grupo do Aécio Neves, qual seria a maior ameaça, digamos assim, para esses dois grupos? Olha, a gente tem, né, claro, vamos considerar primeiro o grupo do Lacerda, o PSB tem a candidatura hoje consolidada, ou se pretende, a do Paulo Brandt, né, vai ter que passar pelas convenções, que é o período de convenção, que é quando se formaliza mesmo, mas nós temos o Paulo Brandt no PSB, no PSDB, o João Leite seria o candidato do grupo do Aécio hoje. Que já estão colocados e que precisa ver até onde vão e o fôlego que poderão ter na disputa, nós temos outros candidatos, eu diria, competitivos. Alexandre Calil, hoje candidato do PHS, né, o ex-presidente do Atlético, é competitivo no sentido de que ele já é conhecido, ele tem ali alguns seguidores, algumas pessoas que acreditam no projeto que ele fez para o Atlético, então ele é um candidato que vai ter ali ele não vai partir do zero como outros candidatos. A gente teve nessas primeiras discussões aí também, a gente imagina que o PMDB vai ter um candidato com mais fôlego desta vez, pelo fato do governo federal estar hoje nas mãos do PMDB, do Michel Temer. E aí nós temos, o PMDB está numa escolha entre o Rodrigo Pacheco, que é um deputado federal, e Leonardo Quintão, que é outro deputado federal. O problema é que o PMDB está rachado, está dividido, e esses dois candidatos, um deles recebe o apoio de uma ala do PMDB, mais ligada ao vice-governador Antônio Andrade, e outra mais ligada ao presidente da Assembleia, da Cléber Lopes. Mas o PMDB certamente vai ter peso nessa eleição pelo fato de estar na presidência da República. O PT também tem seus eleitores fiéis, né? O PT, por pior que seja a situação do partido diante da crise política e de tudo que foi revelado pelo partido, tem um grupo sólido de apoio, talvez ali na faixa de 7% a 10% do eleitorado, que certamente conseguirá empurrar um candidato, seja ele. Hoje ainda o PT lança candidato próprio?
É bem provável, porque o PT ele não pode lançar um candidato junto com o PMDB. Dificilmente lançaria, diante do quadro. Com o Lacerda também não, com o Aécio muito menos. Então, assim, ele teria que buscar uma candidatura, até pelo fato de que os partidos buscam uma candidatura própria para fortalecer suas bancadas na Câmara, né? Já foi comprovado que partido que não tem candidato acaba tendo menos votos na disputa para vereador e acaba elegendo menos gente. E aí, nesse sentido, o PT hoje tem 3 prováveis nomes. Reginaldo Lopes, Rogério Correia e Roberto Carvalho. O Roberto Carvalho, né, que foi vice do Lacerda, inclusive, no primeiro mandato. O Rogério Correia, deputado estadual, e o Reginaldo Lopes, deputado federal. Esses 3 nomes estão ali brigando internamente pela escolha. Talvez o Reginaldo Lopes esteja um pouco à frente nesse embate interno do PT. Também um candidato forte. O vice-prefeito de Belo Horizonte, Délio Malheiros, né, vice-prefeito, deixou o PV para ir para o PSD para também disputar as eleições. Pode até num cenário em que o grupo do Aécio não consiga consolidar o João Leite, que o Délio, com o PSD, receba apoio desse grupo, de alguns partidos desse grupo. Então, se ele recebesse esse apoio, passaria a ser um candidato também competitivo. E temos outros nomes, assim, que são conhecidos das pessoas por outros motivos. Por exemplo, Laudívio Carvalho, é candidato do Solidariedade. Por ser jornalista, de rádio e tal, já tem um conhecimento, numa campanha curta, ter um conhecimento leva vantagem também. É um candidato que está disputando. Além dele, nós temos o Eros Biondini, no PTB, o PCdoB, depois da saída do Mário Henrique Caixa, que é outro, né, porque pelo PV, deixou o PCdoB para ir para o PV, porque ele entendeu que o PV era um partido em que ele podia agregar mais forças, né, no PV ele conseguiria mais força. Mário Henrique Caixa também, por ser conhecido, outro candidato provável. Eu dizia da Jô Moraes, que é quem sobrou para o PCdoB, depois da saída do Caixa. PDT, Sargento Rodrigues, está aí militando há muitos anos na Assembleia Legislativa, conhecido. A Rede vai disputar pela primeira vez uma eleição municipal, provavelmente com Paulo Lamac. Conta com o apoio da Marina e da força que a Marina teve em Belo Horizonte nos últimos anos. Além deles, ainda tem o Marcelo Álvaro Antônio, no PR, que deve ter o apoio do grupo que comanda hoje a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Isso não é pouca coisa também. E pode ser que o PP venha a ter um candidato, e nesse caso poderiam ser Alberto Pinto Coelho ou Diniz Pinheiro, embora o Diniz Pinheiro já tenha dito ultimamente que não queira. Então são muitos candidatos. São muitos candidatos, e eu pergunto, Ricardo, como para o eleitor, né, numa campanha tão curta e com tantos candidatos assim, fazer uma escolha consciente? Então, você diria que essa seria uma campanha midiática realmente? Porque a gente via aquela campanha de porta em porta, os palanques, os comícios. Onde é que você acha que vai ser o diferencial desses candidatos para conquistar o voto do eleitor? Olha, é isso, uma campanha muito curta, com pouco tempo de televisão, que as redes sociais vão ser muito importantes, mais dessa vez do que em outras ocasiões, justamente pela falta de dinheiro dos candidatos. E eu acho que o primeiro passo para o eleitor é ter noção de que a campanha só começa em agosto, mas que ele, eleitor, não precisa esperar a campanha começar. Depois que a campanha começa, tudo vira mil maravilhas para o candidato, obviamente, e os seus adversários apresentam tudo que não presta dele, né? Então, assim, você não pode usar esse parâmetro eleitoral. Você tem que partir de antes da campanha, ver como esse candidato se portou até agora. Então, assim, você tem essas opções de candidatos, escolha, a partir dos candidatos que você já tem algum tipo de conhecimento, vá buscar como eles votaram, se eles forem deputados federais ou estaduais, como eles se posicionavam no passado, busca informações sobre os partidos, né? Quem são os apoiadores e como essa construção está acontecendo, quem está do lado dele, né? Se você pega as matérias do Jornal Tempo, do Portal Tempo, você consegue ter uma ideia de como está sendo a gestação de cada uma dessas candidaturas. E isso faz diferença. Quem está com ele, né? Eu acabei não falando aqui também, tem um grupo de de partidos mais à esquerda, uma frente de esquerda também vai lançar seu candidato, né? Então, esse grupo de esquerda também vai ter seu candidato e está propondo que as pessoas possam debater isso diretamente com eles.
é uma oportunidade que as pessoas têm de procurar saber também sobre esses candidatos. Né? Nessa questão dos grupos, tem também os movimentos sociais. Inclusive, tem até uma pergunta aqui do internauta Wagner Eustáquio, Ricardo. Ele pergunta para você o seguinte: como você avalia a participação dos movimentos sociais e das igrejas nesse contexto, né? Se tivermos, ele fala do Eros, da Católica, e o João Leite evangélica, né? Ele está pedindo para você avaliar esses dois candidatos, esses dois grupos fortes, né? Que são os representantes das igrejas. O Eros sempre teve uma relação muito forte com a Igreja Católica e isso ajudou ele a ganhar certa notoriedade, né? O João Leite, talvez o papel da Igreja Evangélica na construção dele como candidato tenha sido um pouco menor, porque ele já veio do futebol, já era conhecido no futebol, foi candidato algumas vezes em Belo Horizonte, então ele talvez dependa um pouco menos, né? Mas o que é mais importante as pessoas terem noção de que, assim, o candidato, ele pode ter uma ligação com determinado setor da sociedade, seja ele a igreja, o time de futebol, a rádio que ele transmite, né, o tipo de programa que ele fazia, mas isso, quando ele chegar na prefeitura, ele vai fazer um outro papel, completamente diferente. Ele vai governar, ele deveria e vai governar para todos. Então você não pode usar essa diferenciação que você tem mais clara dos candidatos hoje como motivo para você escolher o candidato A ou B, né? Você pode pegar aí na política, candidatos religiosos bons e ruins, políticos bons e ruins, políticos que vieram de ligação com clubes de futebol e que foram muito bem ou foram muito mal. Eu posso citar aqui gente que foi caçada e gente que hoje faz um trabalho que as pessoas não reconhecem mais como alguém do clube X. Mesma coisa, né, no caso da igreja. Você tem gente aí denunciada na Lava Jato que é ligado à religião e, ao mesmo tempo, você tem gente ligada à religião que faz lá um trabalho social importante e não é isso que define o candidato sendo bom ou sendo ruim. Agora, quando fala movimentos sociais, também tem os movimentos que foram para as ruas, né? Esses movimentos foram para as ruas para lutar pela saída da presidente ou, em alguns casos, para eleição e tal. Agora, muitos desses líderes desses movimentos, alguns desses líderes desses movimentos são líderes legítimos e outros são pessoas que usaram desses movimentos para se candidatar aí em prefeituras, em candidatos a vereador. Você vai ver aí vários deles disputando eleições e alguns deles fizeram de caso pensado. Outros não, outros lutaram. Agora, legítimo que todos participem do processo eleitoral, né? Claro. Ricardo, a Paola Gomes, né, outra leitora nossa aqui, ela pergunta para você se na sua visão tem um favorito nessa eleição aqui de Belo Horizonte. Não tem um favorito. Não, é dificílimo dizer. Tá tudo pulverizado, dessa né? vez não tem um favorito. Apontar. Claro que o grupo do prefeito tem um peso. O grupo do senador Aécio Neves tem um peso, ainda que ele esteja, né, sendo... ele tem sido muito alvo na Operação Lava Jato, ele tem sido citado várias vezes e tal. Isso diminui um pouco a força que ele tinha, né? Vamos lembrar que o Aécio foi eleito governador com certa facilidade, foi reeleito com facilidade, foi consagrado numa votação ao Senado com facilidade, quase ganhou a presidência da República. Mas de lá para cá as coisas mudaram muito para ele, né? Por conta das citações e delações premiadas, ele hoje aparece muito mais na imprensa sendo alvejado do que necessariamente colocando as posições dele como era na época, logo após as eleições, em que ele aparecia mais para apontar, né, para apontar defeitos do governo. Então, assim, mesmo assim, o partido que teve uma votação expressiva em Belo Horizonte, foi o que mais teve votação na última eleição aqui, então o candidato dele sim, forte, tem uma grande chance. Já disse que o PMDB tem um peso muito grande, então pode também. E o PT, difícil nessas eleições conseguir vencer um segundo turno, mas o segundo turno é outra eleição. Então, se você vai para o segundo turno, você pode, dependendo de com quem você for, fazer uma aliança e tal. Né? Ricardo, PSC ainda não tem pré-candidato aqui para BH definido? É a pergunta do Edson Marques. Não vem sendo falado PSC diretamente, assim, num nome. Porque, assim, alguns partidos vão marchar com outros, né, com outros grupos, não necessariamente todos terão candidato, mas pode ser que haja alguma discussão interna de lançar um candidato lá na frente, né? Não que a gente tenha, assim, o relato claro de que tem um candidato. Uhum. Tem uma pergunta boa aqui, o Ricardo, ainda do Eustáquio, ele pergunta o seguinte: como você avalia
a influência positiva e negativa dos líderes. Fernando Pimentel, Márcio Lacerda, Aécio Neves e Antônio Anastasia e o momento atual conturbado na política, né? Então, é um pouco do que a gente já vem falando desde o início, né? A novidade aqui seria o Anastasia, que a gente ainda não falou dele. O Anastasia que está aí como relator, né, da comissão do impeachment, isso aí. Isso, o Anastasia está ali um pouco atarefado com a questão do impeachment, então tem falado menos. E o Anastasia não é um político, vamos dizer assim, ele não é um político por gosto, né? Sim, vamos dizer assim. Claro, ele também tem seus interesses na disputa, mas ele não é um político por gosto como o Aécio, como o próprio Pimentel, como o Lacerda tem se transformado agora. Então, a influência do Anastasia, a influência do Anastasia sempre esteve muito ligada à influência do Aécio. Tudo que bate no Aécio acaba acertando, de certa forma, o Anastasia também, né? Mas ele, junto com o Aécio, claro, são dois senadores, e como dois senadores tem também peso político, né? Agora, o que as pessoas precisam ter claro são esses líderes indicam os seus candidatos e são um norte para aquelas pessoas que acreditam no projeto que eles representam. Mas é claro que nem sempre o candidato que é escolhido por eles vai seguir a mesma linha deles, para o bem ou para o mal. Vamos dar o exemplo do Márcio Lacerda, que quando foi eleito com o apoio do PT e do PSDB, e depois rompeu com o PT, ou o PT rompeu com ele, né? Não faz muita diferença nesse sentido, e agora também rompe com o PSDB. Então, assim, o líder, ele indica, ele aponta um caminho. Agora, não quer dizer que o candidato que o líder indicou deva ser o candidato que vai melhor seguir aquela lógica. O que é mais importante para o eleitor é ele escolher o candidato que tem o perfil para aquilo que ele acredita na cidade. Todos os candidatos têm defeitos, todos eles têm qualidades, muitos deles têm aí denúncias, têm citações que desabonam de certa forma, ou que o abonam em outra. Né? Todos eles têm um trabalho por trás, você pode ver coisas boas e coisas ruins que eles tenham feito. O que é importante que as pessoas tenham a noção é de escolher um candidato que tenha um perfil daquilo que ele acredita para a cidade. Qual que é a prioridade? Essa questão que você está falando, Ricardo, também eu estou vendo muito aqui, os internautas que estão participando aqui pelo Facebook da nossa conversa, eles falam muito sobre nem se meu pai pedir, nem se a minha mulher indicar. Antigamente tinha muito isso, era o voto da família, você acompanha a família, mas hoje em dia a gente vê que o eleitorado jovem, ele faz uma diferença muito grande na eleição. Tem muito mais informação, tem muito mais acesso, esse seria um dos diferenciais dessa eleição, na minha opinião. Seria o jovem hoje, ele está muito mais esclarecido para participar. E eu não sei agora de cabeça qual que é a parcela aqui a quantidade de votos, né, dos eleitores ali de 16, 18 anos que vão participar, mas entra aí nessa questão dos movimentos sociais também, né? A gente teve, segundo, a gente fez uma apuração no TRE há algum tempo, uma matéria que saiu recentemente, que mostrava que as pessoas mais velhas, as pessoas que não precisam votar porque já passaram da idade de votar, estavam cada vez mais interessadas em votar. E que os jovens de 16 a 18 anos, que são aqueles jovens que não precisam votar, mas podem votar, fazer o título, que havia tido uma pequena redução no interesse desse jovem diante dessa crise política. Por um lado, dá aquele desânimo de, poxa, para que lado eu vou, né? Desse jeito que está, cada dia você lê a notícia sobre um, aí o candidato você votou, amanhã você se frustra com ele, aí você fala, pô, eu devia ter votado no outro dia acontece um negócio que... Então dá aquele desânimo, mas por outro lado, o caminho para se discutir a cidade, para começar a discutir a cidade, e a cidade é muito importante, né? É o primeiro degrau e talvez seja onde acontecem as coisas que mais afetam o dia a dia do cidadão, o primeiro passo é ir à urna escolher e votar. A gente às vezes tem a mania de culpar os políticos e dizer o seguinte, nas eleições é mais do mesmo, eu não tenho opções. Você tem opções. Você pode até achar né, que acaba... você pode até não ter um candidato que você fale, aquele ali é a minha cara do jeito que eu queria. Mas você tem candidatos mais próximos do que você acredita e menos próximos. Você escolhe aquele que está mais próximo. E de tudo, candidato a vereador aí, de tudo, se você não tem um candidato, não tem nenhum candidato que lhe interessa, ainda resta a opção de você ser um candidato, né? Se você, óbvio que agora já teria que estar afiliado ao partido e tal, mas existe essa opção. Todo mundo pode tentar, pode se candidatar. O que não dá é para você
Ficar assistindo e ficar só reclamar, assistindo né, e só Ricardo? reclamar. Porque isso, não que você não possa, você tem o direito, as pessoas podem votar nulo como protesto, branco como protesto, é legítimo, tem lá a opção é uma regra que a pessoa pode votar sim. Mas a eleição não será anulada. Se você não faz o seu voto para fazer a diferença, alguém vai lá e vota no seu lugar, como a gente fala. Você vai ser governado, exatamente, aqueles que não gostam de política vão ser governados escolhidos por aqueles que gostam de política, né? É isso. Gostam e às vezes também não tem um entendimento, certo? Gosta, assim, de ver essa politicada, digamos assim, esse movimento, mas não tem esse acompanhamento do trabalho daquele candidato, daquele gestor enquanto ele esteve à frente de um determinado cargo e vai mesmo pela simpatia do nome, essa coisa toda. Pessoal, para que lado o pessoal vai na eleição aqui de BH? O pessoal está discutindo um grupo de esquerda com outros partidos, parece que tem conversas com o PCB, tem o PSTU, que está mais à esquerda, então o pessoal vai discutir com esses partidos, provavelmente esse grupo vai formar uma candidatura. Esse grupo está discutindo plenárias, parece até que tem plenárias públicas, que as pessoas podem ir e tal, ou vai ter ou já teve algumas plenárias públicas, mas é certo que esse grupo vai lançar um candidato. E esse grupo conta com votos de descontentes do PT, pessoas que sempre se colocaram de esquerda, mas se desiludiram com um certo caminho que o PT tomou, e esse grupo conta com isso em várias capitais, e aqui em Belo Horizonte não deve ser diferente. Ricardo, quando começa a campanha na TV, no rádio? Demora um pouquinho. A campanha agora a gente tem... O próximo passo agora são os registros de candidatura, né? A gente tem as convenções, que vai de 20 de julho até o iniciozinho de agosto. As candidaturas podem ser registradas até o dia 15 de agosto, ou seja, até 15 de agosto pode mudar todo esse cenário que a gente falou aqui, pode... Gente que está brigada a voltar, pode ser que o Aécio e o Lacerda achem um caminho, pode ser que mude tudo, mas até 15 de agosto a gente tem esse cenário. 15 de agosto é o último dia para registrar a candidatura e de 16 de agosto começa a campanha na rua. A campanha na televisão só começa no dia 26 de agosto. E a eleição já é em outubro, porque mudanças eleitorais fizeram com que a campanha fosse mais curta. Qual mudança assim, mais significativa você diria que vai ter na eleição desse ano, Ricardo? Em termos de regras mesmo, são muitas mudanças. A primeira é esse período mais curto, né? A campanha de televisão vai ter 15 dias a menos. A campanha eleitoral vai ser metade do tamanho, quase. A gente tem a proibição do financiamento de empresas para candidatos, que deve reduzir o poder financeiro dos candidatos e fazer uma campanha com menos dinheiro e por isso as redes sociais vão ser mais importantes. A gente tem mudanças pontuais na campanha nas ruas. Por exemplo, uma coisa que as pessoas sempre reclamaram, cavalete, né? Cavalete nas ruas. Não vai poder, né? Essa é a primeira vez que uma eleição municipal não vai ter cavaletes nas ruas. Então, assim, se as pessoas virem cavaletes... candidato que não tem tanto dinheiro, digamos assim, que tem aqueles que têm um financiamento menor, se valer dos cavaletes, né? Mas aí, em relação também a essa questão eu acho que a grande mudança realmente é o financiamento de campanha, Ricardo, pelo que você falou aí. Sim, e é muito importante que as pessoas tenham noção do seguinte, claro, tem gente que é a favor e tem gente que é contra as mudanças, esse tipo de mudança. Algumas pessoas acreditam que, com a empresa não podendo doar dinheiro diretamente ao candidato, ela possa fazer por baixo do pano, em caixa 2, então que esse fim do apoio de empresas, que as empresas não vão deixar de doar para os candidatos, que elas vão doar por baixo do pano, então que essa regra financie e ajude o caixa 2. O que eu acho que as pessoas têm que ter em mente é o seguinte, como uma campanha com menos recursos oficiais, vamos dizer assim, são campanhas mais baratas, ou que elas devem ser campanhas mais baratas, é mais fácil identificar eventuais abusos. Então é mais fácil para o eleitor ver uma campanha e perceber que ela não custa aquilo que está... Porque uma campanha de 30 milhões, se entrar 5 milhões de caixa 2, 30 ou 35, a pessoa não vai perceber quanto é que custou aquela campanha. Mas uma campanha de 1 milhão, de 1 milhão e meio, se ela custa 5 milhões, ela visivelmente é mais cara. E as pessoas têm que ter essa visão discernimento, e ajudar a denunciar, né? A Justiça Eleitoral não vai conseguir fazer isso sozinha, né? A OAB parece que já está montando locais, nas sedes da OAB as pessoas vão poder ir lá denunciar, né? Eventuais abusos, mas depende muito do cidadão. É o cidadão que fica sabendo, é o cidadão que recebe apoio para compra de votos, né? É o cidadão que às vezes chamado por um candidato ou sabe, ou ouviu falar que algum amigo dele conta lá que o candidato
está prometendo isso ou aquilo em troca de apoio e tal. Então essas pessoas é que vão ter que ajudar. Se as pessoas não forem honestas, os políticos não serão honestos, certamente não serão honestos, porque embora as pessoas critiquem a representatividade, falam, a gente tem um problema de representatividade, o Congresso não nos representa. Infelizmente, muitas vezes o grande problema do Congresso é que ele nos representa e representa também os desonestos que estão na sociedade. Ricardo, eu vou abusar um pouquinho de você, porque as perguntas estão começando a me focar aqui. O Matheus Von Rodon, até peço desculpa, Matheus, se eu pronunciar teu sobrenome errado aqui, mas ele está perguntando o seguinte, a pulverização de candidatos não seria um indício de que não há confiança nos partidos menores, de que a população eleja, né, candidatos do PT, PSDB e PSB? Acho que sim, acho que é um indício, sim, eu acho que ele tem toda a razão, uma análise correta. Os partidos estão vendo os grandes partidos fragilizados. Então, os partidos menores e médios que normalmente iam a reboque desses partidos passaram a enxergar a possibilidade de ganhar a eleição e acham que eles vão disputar de igual para igual. Certamente esse é um dos motivos pela essa pulverização, né? Ela diminui um pouco mais perto da eleição, tem um arranjo daqui e outro dali, mas certamente um dos motivos pelos quais nós temos muitos candidatos é que PT, PSDB, PMDB, os partidos PSB, os partidos maiores, não têm a mesma confiança da população que tiveram. E os líderes, né? Esses líderes que a gente falou, não têm tanta confiança como tinham no passado. Ok, Ricardo, vai ser um teste para todos nós, teste para candidatos, teste para eleitores, essa campanha. E eu indico aqui a todos vocês que não leram ainda a coluna do Ricardo Correia do último fim de semana, dá uma lida lá, que se você ainda não está entendendo o que é que está se passando nas eleições desse ano, no pleito deste ano, o Ricardo fez um resumo perfeito lá, que você vai entender tudo. E continue acompanhando aqui as nossas conversas aqui no Portal Tempo. É isso mesmo, a gente vai estar sempre falando aqui tanto de eleições municipais quanto de crise política, esse momento conturbado que o país vive. A gente vai tentar falar da crise política, as pessoas querem saber disso, querem saber os rumos do país, mas sem deixar de lado o fato de que esse é um ano eleitoral e é muito importante que as pessoas tenham conhecimento e procurem saber sobre as eleições. Certamente. Obrigada, Ricardo. E a gente agradece a você também pela audiência. Continue acompanhando aqui as nossas conversas, as nossas transmissões ao vivo de vários temas aqui pela nossa página no Facebook. Até a próxima.